Olá, meu nome é Nayara e este é mais um Ordem do Dia. Quem fala melhor? Ordem do dia. E o tema de hoje é Pacto Federativo. No início de maio, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto que permite a reabertura de academias, salões de beleza e barbearias, incluindo essas atividades na lista de serviços considerados essenciais durante a pandemia. Porém, 18 governadores, entre eles o do DF, decidiram não seguir o posicionamento do governo federal e anunciaram que vão manter os estabelecimentos fechados para evitar um crescimento ainda maior dos casos de Covid-19. Mas por que os estados têm autonomia para decidir sobre essa questão? Para responder a essas e outras perguntas, participam nesta edição o cientista político Jorge Misael, diretor da Meta Política, e o presidente da Anesp, Pedro Pontual. A Anesp é a Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. E agora eu falo um pouco mais sobre o Pedro, para que vocês conheçam melhor nosso convidado especial. O Pedro Pontual, presidente da Anesp, está em exercício atualmente no Ministério da Economia. Ele é formado em Engenharia Elétrica pela UNB, é especialista em Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável pela EPFL e também é mestre em Políticas Públicas pela Indiana University e em Administração Pública pela Harvard Kennedy School. E antes de aprofundar a discussão sobre o Pacto Federativo, a gente precisa de alguns esclarecimentos relativos ao decreto e às atividades incluídas na lista de serviços essenciais pelo presidente. E eu pergunto para o Jorge, por que mesmo com o decreto presidencial esses serviços não podem voltar a funcionar automaticamente? Olá, Nayara, obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui novamente com você e com o Pedro. Primeiramente, só para contextualizar, o Decreto 10.344 foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União do dia 11 de maio de 2020, e ele inseriu novas atividades econômicas como serviços essenciais, alterando o Decreto 10.282 do dia 20 de março. Como dito, o novo decreto, o Decreto 10.344, apenas acrescentou as atividades de academia de esportes, salão de beleza e barbearia, como você citou, além de atividades de construção civil. Devido ao caráter essencial, esses serviços, portanto, não poderiam deixar de funcionar durante o período de isolamento. E com a publicação do último decreto, esse do dia 11 de maio, a lista de atividades que podem funcionar durante o período de isolamento já soma 57 atividades. A polêmica está que, no mês passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o poder de determinar regras sobre isolamento social, e inclusive o de definir quais são os serviços essenciais, não é exclusivo do governo federal, mas compete também aos estados e aos municípios. Em sessão virtual realizada no dia 15 de abril, em decisão unânime, os 9 ministros presentes votaram a favor do entendimento de que estados e municípios têm a competência de tomar as próprias medidas em relação ao isolamento. A maioria dos ministros adotou a mesma lógica a respeito da definição dos serviços essenciais, ou seja, para saber o que pode ou não funcionar, vale a palavra dos prefeitos e governadores. Naquela ocasião, os ministros julgavam uma ação do PDT contra a medida provisória 926, que concentrava no Poder Executivo Federal o poder de editar normas gerais sobre esse tema. A MP trazia mudanças a uma lei de fevereiro que estabelece quais medidas o governo federal pode tomar contra a pandemia. Uma das alterações questionadas pelo partido, por exemplo, era de que a adoção de qualquer restrição nos serviços de locomoção por rodovia, portos e aeroportos no território brasileiro exigisse uma recomendação da Anvisa. Na ação, o PDT alegou que uma lei federal, e em especial uma medida provisória, não pode subtrair dos outros entes federativos as atribuições que lhes é inerente por direito próprio e por dignidade constitucional. Outro fator importante sobre o decreto do presidente é que o então ministro da Saúde, Nelson Teich, foi surpreendido com a medida. Ele disse que tomou conhecimento a respeito da nova determinação durante uma entrevista coletiva e afirmou que o decreto não era de responsabilidade da sua pasta, e sim de responsabilidade do Ministério da Economia. A publicação tem a assinatura do presidente da República, Jair Bolsonaro, Braga Neto, ministro da Casa Civil, e Jorge Antônio de Oliveira, secretário-geral da Presidência da República. Em seu voto, Pedro, Ricardo Lewandowski falou em federalismo cooperativo como uma forma de gestão,
ressaltando que estados e municípios têm o dever e o poder de atuar na crise de saúde pública. O princípio da descentralização de competências na administração pública, que sustenta a fala do ministro, é uma consequência do Pacto Federativo? Explica pra gente o que significa esse acordo na prática. Essa sua pergunta ela é excelente, porque parece que o voto do ministro Lewandowski pegou as pessoas de surpresa de alguma forma, houve um tipo de reação inesperada. E essa lógica do federalismo cooperativo, ela é uma lógica que está absolutamente entranhada no SUS, né? O Sistema Único de Saúde, ele prevê isso. Na verdade, está lá no artigo 198, deixa bem claro que o SUS depende de uma rede regionalizada, depende de uma hierarquização, ele fala em descentralização e ele fala em participação da comunidade. Então, se você olhar, a lógica toda é que as coisas acontecem no município. Então, os serviços de saúde têm que ser trabalhados de acordo com as realidades locais que eles buscam atender. Não faria muito sentido você ter uma gestão uniforme, modelo tamanho único para o Brasil inteiro, fazendo política para o Rio Grande do Sul da mesma forma como você faz política de saúde para o Amazonas, por exemplo. Os problemas vão ser distintos, o contexto é distinto, a estrutura é distinta, o clima é distinto. O Brasil é um país muito grande para você querer trabalhar uma política de saúde monolítica. Então, daí a lógica de que está lá a previsão de uma rede regionalizada. Você vai trabalhar em regiões conforme as realidades e semelhanças dessas regiões e sempre ouvindo a comunidade. E não é à toa que todo o SUS ele trabalha com conferências de saúde, tem as nacionais, as estaduais, as municipais, e ele trabalha de uma forma muito interessante, porque enquanto o município cuida das questões do atendimento de maneira mais premente, digamos, de maneira mais imediata, procurando dar todos os serviços, fazer a parte de vigilância, porque toda a parte sanitária é um componente imprescindível da prevenção, e essa é uma lógica que está também na Constituição, que a prevenção deve ser priorizada dentro do raciocínio de atendimento integral a ser prestado pelo SUS. Mas o município, então, trabalha nessa linha de atenção básica, de vigilância sanitária, e os atendimentos de média e alta complexidade, articulando-se sempre com o Estado. E o Estado ajuda muito o município, sobretudo nessa parte de média complexidade e alta complexidade, porque ele partilha a responsabilidade de oferecer esses serviços. E a gente não pode esquecer que os estados trabalham cada estado tem as suas comissões bipartites, que envolvem a Secretaria Estadual de Saúde, né, de cada um dos estados, e um conselho dos secretários municipais de saúde, que são os COSEMs. Então, todo estado já tem uma realidade de federalismo cooperativo. Lembrando que essas discussões visam você garantir uma articulação, uma atuação articulada, porque você tem hospitais municipais, você tem hospitais estaduais, então você precisa garantir, você tem toda a parte de regulação de leitos. Se você não tiver uma articulação muito grande, uma coordenação muito grande entre os entes federados, você compromete a própria qualidade da prestação de serviço de saúde, no sentido mais de atendimento integral. E do ponto de vista da União, não é diferente. Você tem o Ministério da Saúde que vai dialogar com o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, né? Então você tem a CIT, essa comissão é tripartite e permite essa discussão junto ao Ministério da Saúde, CONAS e CONASENS. Então, quando você fala em federalismo cooperativo, no caso do SUS, você está basicamente descrevendo, não tem nenhuma mudança introduzida nesse voto do ministro Lewandowski. Pelo contrário, ele rigorosamente pronunciou que a Constituição define em termos absolutamente claros. E o que você tem, portanto, é uma tentativa de você trabalhar diretrizes gerais, compartilhar o financiamento com as regiões, mas cada local entende melhor como trabalhar com a sua população, quais são as necessidades maiores, quais são os serviços que precisam ser priorizados, que precisam ser trabalhados, de forma que
federalismo cooperativo é a essência do SUS. Antes da Constituição de 88, a participação federativa dos municípios era menor. Com uma pequena fatia da arrecadação tributária, suas responsabilidades limitavam-se a escolas rurais, estradas e limpeza urbana. Hoje, os entes municipais são responsáveis pelo saneamento, pelo urbanismo e por uma parcela significativa da educação pública, entre outras áreas. Isso está relacionado ao chamado princípio de interesse, que determina tratamento uniforme ao que se considera assunto de natureza nacional e tratamento peculiar ao que se considera assunto de natureza regional e local. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, considera que os municípios foram impelidos ao longo dos anos a prestar cada vez mais serviços que antes eram executados por outros entes, sem que sua participação no que chamam de bolo tributário fosse aumentada. Pedro, considerando esse cenário, como você avalia a distribuição dos recursos públicos feita atualmente entre União, Estados e municípios? Olha, essa preocupação que você menciona da Confederação Nacional dos Municípios, ela não é uma preocupação nova e nem se baseia numa realidade simples, né? A realidade da repartir a receita, a arrecadação é uma realidade que sempre foi complexa. Essa parte de finanças dos estados e municípios é absolutamente complicada, mas eu acho que tem um ponto na pergunta que você colocou, que é aumentar os serviços sobre a competência, nesse caso especificamente dos municípios. Eu acho que existe um comentário aqui do ponto de vista realmente de concepção, formulação de políticas públicas, que é um problema crônico do Estado brasileiro. Eu vou usar um outro exemplo que talvez seja mais próximo e mais simples de entender do que a realidade tributária do Brasil e a sua aplicação na distribuição para os estados e para os municípios. Mas vamos pensar o seguinte: quando acontece um daqueles crimes que comovem o Brasil todo, e aí cria uma pressão sobre o Congresso Nacional para responder, para o governo responder, o que o Congresso faz, em geral, é falar: vou tornar esse crime hediondo. A enorme falha que existe aí é o fato de que não há, ou se houver incipiente, evidências acadêmicas que apontem para o fato de que você tornar a pena mais severa, mais rígida, acarreta uma diminuição naquele crime, no acontecimento, na quantidade de vezes que ocorre aquele crime, no cometimento do crime, que é essencialmente o que você quer, né? Esse é o impacto desejado. O que você tem de produção acadêmica que indica nessa parte de relação de causalidade e política pública é de que aumenta as chances de punição. Isso sim acaba tendo impacto na redução do crime. Então, o que acontece? Quando você fala de aumentar a pena, deixar mais tempo numa cadeia, tornar o crime inafiançável, por exemplo, você está, na verdade, criando um ônus para os estados, que são os principais gestores, nesse caso, são os principais gestores das políticas das penitenciárias. Por quê? Você está dizendo que o cara que está lá dentro vai ficar mais tempo, então ele vai ter mais problemas de saúde, você vai ter que ter toda uma preocupação maior com aquilo, as pessoas vão sair menos e vão continuar entrando, você não vai mudar o ritmo de entrada. Então, você não tem absolutamente nenhuma previsão de impacto quando você faz uma legislação dessas. Você acaba onerando os serviços que são prestados pelos estados, por exemplo, que é o caso da maioria das penitenciárias e das cadeias públicas, onde ficam os presos provisórios enquanto estão aguardando o julgamento. Você está criando um ônus maior ali com zero impacto no que você quer resolver, no problema social que você quer realmente resolver. Quanto que, na verdade, você tinha que fazer era melhorar a capacidade da polícia, você tinha que aumentar o salário dos policiais, você tinha que equipar as delegacias, treinar melhor os policiais e aumentar o recurso para as penitenciárias. Você quer prender mais gente, ou você tem que trabalhar para você tirar as pessoas que absurdamente no Brasil hoje estão presas ainda, já tendo cumprido suas penas, ou você, de fato, vai fazer uma readaptação do processo, mas você tem que preparar para receber essas pessoas. Então, qualquer
condução de qualquer política precisa ser trabalhada nesses impactos, como isso se desdobra na prestação de serviço. Mesma coisa quando você fala, agora eu quero que um serviço de vigilância sanitária passe a fazer fiscalização X, Y, Z, e antes ele só fazia X e Y. Isso significa que a pessoa vai ter que fazer mais coisa com a mesma equipe. Então, você vai ter que qualificar as pessoas, vai ter que oferecer uma capacitação para a pessoa aprender a trabalhar o Z dentro do que você precisa fazer, você vai produzir uma norma, enfim. Esses custos, que são impactos imediatos, mas não são vistos como custos diretos das políticas que são discutidas em Brasília, tem esse problema mesmo, sobretudo porque há muitas políticas regionalizadas, a maioria delas é regionalizada, e isso é uma coisa importante da nossa federação. Essa parte da distribuição dos recursos, vale lembrar que do ponto de vista do SUS, a gente tem aí as contribuições sociais, que tem uma vinculação mais direta com o financiamento de saúde, porque é feito largamente a partir do orçamento da Seguridade Social. E existe um mecanismo, quer dizer, tem um fundo nacional, tem os fundos estaduais e os fundos municipais de saúde. E você faz a transferência de recursos de maneira desburocratizada entre esses fundos, facilitando o acesso. Então, talvez na parte de saúde exista já um desenho que é bem avançado na parte de transferência dos recursos. O que você acaba tendo problema, às vezes, com relação a esse recurso, é a dificuldade de execução do município. O município tem uma equipe limitada, a gestão do município sobre o recurso, às vezes, é limitada. Eu já vi, em 20 anos de Esplanada, o município devolvendo dinheiro para Brasília porque não conseguiu gastar o orçamento que recebeu naquele ano. E isso é um problema que precisa ser trabalhado. E que, quando você fala em saúde, você acaba não discutindo um pouco desse aperfeiçoamento da gestão pública como uma ciência necessária para garantir a maior eficiência do gasto público, a maior eficiência da execução de uma política pública. Esse tema está diretamente relacionado à revisão do Pacto Federativo. Tendo em vista a grave situação fiscal de alguns estados e municípios, uma das propostas no sentido de ajustar as contas é o Plano Mansueto. Esse projeto, o PLP 149 de 2019, prevê um auxílio emergencial financeiro para gastos de estados e municípios no combate ao coronavírus. Qual é a sua opinião sobre a proposta? Acho que essa pergunta que você faz é a pergunta de alguns bilhões de reais. Eu acho o seguinte, esse contexto específico em que está se dando o debate é um contexto que está, quer dizer, os estados e municípios já vinham numa dificuldade, já vinham num cenário de estarem em situação precária fiscal, e entrou essa crise que acabou com a arrecadação de todo mundo, enfim, aumentou o desemprego, a gente está com um contexto muito, muito complexo, uma crise, acho que meio que única, assim, sem precedentes nos nossos tempos de vida, né? Acho que a gente não deve ver uma outra crise dessas, pelo menos eu espero que não. Com relação a isso, você tem uma crise que tem uma vertente humana dramática, complexa, e ela tem um impacto econômico também muito pesado. E aí a gente vem um projeto, que é um projeto para ser de auxílio, e esse projeto vem com um bando de amarras. Essas amarras, elas são completamente fora do contexto, porque vamos olhar. A lógica de austeridade, os estados apertando os cintos, né, os estados nacionais apertando o cinto, é uma lógica amplamente debatida com relação aos seus efeitos no campo da economia. Você tem economistas mais conservadores que acham que essa é a forma que tem que acontecer, porque pensam num Estado mínimo, num Estado que não provê serviços públicos, que trabalham dentro desse ideal, e tem os economistas mais progressistas que acham que não é por aí, que existe obviamente uma responsabilidade fiscal, mas que tem que estar atrelada aos estados, aos serviços que os estados proporcionam. Você não pode desvincular uma coisa da outra. E aí, quando chega numa crise como a gente está agora, que está criando uma recessão mundial, né? Alguns países já estão com recessão formalmente detectada,
Aí os economistas mais conservadores e os mais progressistas, eles convergem. Eles não têm dúvida de que agora é uma hora do Estado investir, injetar dinheiro, se endividar, imprimir moeda. Agora é a hora de estimular a economia. Aí quando você parte desse princípio e vai olhar o que está sendo feito, essa proposta de apoio aos estados e municípios, em que aproveita que está todo mundo sem ar para poder tirar mais oxigênio, é insano. É uma proposta completamente míope, mal concebida para o momento que a gente está vivendo. Você não pode exigir que os estados agora, quando a população mais precisa de serviços públicos, que o estado sacrifique os serviços públicos. E é o que está posto nessa proposta. No dia que a gente está conversando, o presidente ainda não sancionou o projeto aprovado pelo Congresso. A gente está aprovando para ver aí se vem veto, o que vem. Mas essa visão a visão proposta e incorporada no projeto é uma visão que não compreende a lógica de que o Estado brasileiro é um Estado que se dedicou ao projeto de seguridade social, de educação, como serviços públicos essenciais à população. Então, só no governo federal, vamos lá, o governo federal que não está encarregado da maior parte, que os serviços mais essenciais de atenção básica, de educação básica e mesmo ensino médio, de alguma forma, esse desenho refletido nessas discussões que acontecem sobre o auxílio fiscal para os estados e municípios. Esses estados têm uma responsabilidade constitucional, legal, de prover esses serviços. E isso tem que se levar em consideração. Você não pode ignorar a Constituição e dizer, olha, gente, pode parar de pagar, diminuir o quanto vocês pagam, gastam nesses serviços, porque não está bom. É óbvio que você precisa continuar prestando serviço e prestando com qualidade. Você tem que melhorar a eficiência do gasto. Mas diminuir o gasto não é melhorar a eficiência do gasto. Porque a eficiência está relacionada com o impacto de cada real. Você tem que maximizar o impacto de cada real investido naquela realidade, naquele serviço, naquela atenção, naquele atendimento. E transformar R$1 em 50 centavos não tem nenhuma lógica científica que embase você tirar uma conclusão de que isso melhora a realidade da população. Pelo contrário. Então, acho que esse plano está sendo feito dentro de uma ótica de quem empacou, está se recusando a ver o momento e a gravidade do momento que a gente está vivendo e a relevância do Estado e da prestação dos serviços que o Estado faz para a população. E isso é uma coisa que não faz sentido nenhum nesse momento. Então, essa proposta, esse apoio que os Estados precisam, de qualquer forma, de um apoio, é uma chantagem que está sendo feita. E, como tal, é vergonhoso. O projeto de lei complementar 149 foi aprovado na Câmara em uma versão bastante enxuta em relação ao texto original. No Senado, em virtude de um acordo com o governo que não concordava com o texto aprovado, o projeto da Câmara ficou em segundo plano, sendo aprovado em seu lugar o PLP 39 de 2020, de autoria do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas. O PLP 39 foi à Câmara, foi modificado em alguns pontos, retornou ao Senado e agora aguarda a sanção do presidente da República. Aqui na Ordem do Dia nós falamos recentemente sobre o assunto. A edição Socorro a Estados e Municípios, episódio 9 do nosso podcast, está disponível nas mesmas plataformas. Se você tiver interesse em saber mais, ouça e fique por dentro do tema. O link vai estar na descrição. No ano passado, parlamentares e membros do Executivo bateram muito na tecla do Pacto Federativo, aumentando as discussões em torno do reequilíbrio das contas públicas. Propostas relativas à situação fiscal dos estados e municípios que compõem o chamado pacote do Pacto Federativo foram apresentadas e já avançaram no Congresso Nacional. Quais delas você poderia citar e resumir brevemente, Jorge? Exatamente, Naya. Desse pacote existem várias propostas. E aí eu destacaria inicialmente o Plano Mansueto, PLP 149 de 2020, do qual você falou há pouco, que mesmo antes da chegada do novo coronavírus no Brasil, já apresentava propostas para socorrer os estados e municípios endividados. Nós também temos um debate sobre as alterações na Lei Candir, que obriga a União a ressarcir os estados para compensar perdas com a redução do ICMS,
com itens para exportação. E o interessante sobre esse tema é que estão em análise no Poder Legislativo tanto propostas para aumentar o valor do repasse, quanto também, ao mesmo tempo, propostas para extinguir a Lei Candir. Está pendente também de aprovação pelos senadores o projeto 5478 de 2019, chamado de Mega Leilão do Petróleo, que dispõe sobre a divisão entre os entes federativos dos recursos do leilão de petróleo da Baía de Santos. Já na Câmara, temos a proposta de securitização da dívida. Grosso modo, é uma operação que permite que instituições financeiras privadas antecipem a estados e municípios o valor de arrecadação futura em troca de juros a serem faturados pelos investidores. Nesse formato, as instituições privadas oferecem uma espécie de empréstimo em troca de juros aos entes federados. Além disso, temos a PEC 95 de 2019, que prorroga o pagamento pelos estados e municípios de precatórios, que são aquelas dívidas do poder público decorrente de condenação judicial, cobrada por empresas ou até mesmo por pessoas físicas. Pelo texto aprovado pelos senadores, esse prazo seria prorrogado do dia 31 de dezembro de 2024 para o dia 31 de dezembro de 2028, ou seja, teria um prazo de mais 4 anos aí para frente. Por último, e talvez o mais importante, é preciso falar também, claro, da reforma tributária. Atualmente, as principais propostas sobre essa temática são a PEC 45 de 2019, do deputado Baleia Rossi, e também a PEC 110, de autoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essas propostas estão paradas na comissão mista, criada com a finalidade de unificar os textos. Pelo que eu tenho acompanhado aqui nos últimos dias, existe um interesse de alguns membros da comissão em retomar as discussões das matérias. Esses parlamentares entendem que o Congresso Nacional poderia, por meio da comissão, ir evoluindo na construção e no amadurecimento da proposta para que no momento político adequado seja colocado em votação um texto mais coeso e que os parlamentares tenham interesse em discuti-lo e votá-lo. Para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a reforma tributária e sobre essas propostas que eu citei aqui, nós vamos disponibilizar aqui na descrição deste episódio um estudo muito interessante da consultoria da Câmara dos Deputados sobre essa temática. E esse estudo é interessante porque ele compara as duas propostas e também descreve ali alguns pontos principais de cada uma delas. Então, é bem interessante que você pode ter uma visão global do que está sendo discutido nesse momento no Congresso Nacional. Somado a isso, eu também recomendo que ouça o nosso episódio de número 7, em que falamos sobre a taxação das grandes fortunas, para completar o entendimento sobre a reforma tributária e os seus impactos. No dia 12 de maio, o presidente Jair Bolsonaro disse que a AGU pode ir à justiça contra governadores que descumprirem o decreto que amplia as atividades essenciais no estado de calamidade. Diferentemente do que foi decidido pelo Supremo, o presidente considera que os governos estaduais só podem incluir novos serviços à lista de atividades essenciais, mas não podem excluir aquelas já definidas pelo Executivo Federal. Sendo assim, segundo Bolsonaro, a Advocacia Geral da União poderia obrigar os estados, por meio da Justiça, a cumprirem o decreto. Até o momento, a AGU não se pronunciou sobre essas declarações. Jorge, como a crise da pandemia, concentrada principalmente na área da saúde, tem refletido na relação entre Bolsonaro e os governadores? A relação do presidente Bolsonaro com os governadores ela é complexa, né? Se a gente lembrar que na eleição ele tinha um apoio de um número expressivo de governadores, e esse apoio foi perdido logo no seu primeiro ano de mandato. Então, com a pandemia e com o entendimento divergente entre a flexibilização proposta pelo presidente Bolsonaro e as medidas restritivas impostas pelos governadores, essa relação que já estava ruim piorou. Então, não é uma relação muito simples, até porque tem também alguns interesses políticos na próxima eleição e também nas eleições municipais que estão por vir. Então, ela é uma relação bastante tensa e também piorou aí com a chegada do novo coronavírus aqui no Brasil. E no momento, mesmo com a ajuda da União para os estados em relação às contas públicas, não me parece que essa relação vai melhorar no curto nem no médio prazo. Então, em resumo, só para tentar amarrar melhor, a relação que era muito boa na eleição
ficou ruim no primeiro ano de mandato e piorou durante esse período de quarentena aqui no Brasil. E, na minha percepção, pela forma que tem sido feito o diálogo atualmente, especialmente com os maiores estados em população e eleitorado, não me parece que essa relação tende a melhorar rapidamente. E esse foi mais um Ordem do Dia. Se você tem dúvidas ou sugestões sobre o podcast, entre em contato com a Meta Política. Todos os nossos canais e mídias estão abertos para o público. Tanto no Instagram como no Facebook e no Twitter, o nosso endereço é metapoliticabr. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe e siga nossas páginas para acompanhar mais publicações. Pedro e Jorge, obrigada pela participação. A você, obrigada pela audiência e até a próxima. Com os meus agradecimentos, está encerrada a sessão.